Fala galera, beleza, beleza? Vamos que vamos para mais uma aula, hein? Vamos continuar falando de histologia, estamos na Biologia 2, deixa eu ver, tá tudo gravando, tudo certo? Estamos na Biologia 2 e o assunto é histologia. Entramos já dentro da histologia, que é o estudo dos tecidos. Tecido, logia, estudo. Relembrando, o que são tecidos afinal de contas? Tecido é uma estrutura do nosso corpo que é formado pela união de grupos de células com características e funções semelhantes. Os tecidos existem porque dentro do processo de desenvolvimento embrionário houve uma diferenciação celular. As células, aquelas células básicas, aquelas células embrionárias, elas foram sofrendo um processo de diferenciação, ou seja, ficando diferente daquela estrutura original. E esse processo de diferenciação foi formando diferentes tipos celulares. Cada grupo de células com características semelhantes, que é diferente daquele outro grupo que tem outra característica semelhante, por quê? Porque eles tiveram histórias de especializações diferentes, histórias de diferenciação diferentes. Esse grupo de célula é um tecido e esse grupo de célula é um outro tipo de tecido e assim por diante. Por isso que nós criamos o nome tecido, para designar grupos de células semelhantes com funções específicas. Beleza. E aí assim nasceu a histologia. E dentro da histologia humana, dentro da histologia animal, tá tranquilaço, porque nós só temos 4 tipos de tecido para saber. Não estou te enganando, é só 4 tipos. Claro que cada um desses tipos tem as suas subdivisões, mas são 4 tipos básicos. Vai lá, tá bom. 4 tipos básicos de tecido. Nós temos que conhecer sobre o tecido epitelial, sobre o tecido conjuntivo, o tecido muscular e o tecido nervoso. Vamos estudar todos eles. Bom, deixa eu deixar meu timer aqui embaixo para enxergar. Tecido conjuntivo e tecido epitelial são aqueles que sofreram menos diferenciação. Eles são um pouco ainda semelhantes com aquela célula originária embrionária. Por conta dessa pouca diferenciação que eles sofreram, esses tecidos eles têm a capacidade de regeneração. O que é o tecido regenerar? O que é regeneração de tecido? É a capacidade que o tecido tem de se refazer. Por exemplo, sofreu uma lesão, um corte a nível de tecido epitelial ou a nível de tecido conjuntivo. As próprias células do tecido, elas vão começar a sofrer mitose, aquelas células que sobreviveram depois da lesão, elas vão começar a sofrer mitose e vai preencher aquele espaço lesionado e vai refazer o tecido e deixar tudo certinho, bonitinho. Então anota aí, o que é a regeneração? É a capacidade do tecido se reconstruir com as suas próprias células. O professor responde, fala de novo? Não, não precisa, você aperta o pause, volta, ouve de novo e anota. Beleza? Isso é uma capacidade que o tecido epitelial e o tecido conjuntivo têm, a capacidade de regeneração. Porém, contudo, entretanto, todavia, tecido muscular e tecido nervoso não têm essa capacidade. Por quê? Porque esses dois tecidos, as células que os compõem, sofreram um processo de diferenciação muito grande. Eles já são muito diferentes do que eles eram quando embrião ainda. E todo esse processo de diferenciação fez com que esses tecidos perdessem a capacidade de regeneração. Então, quando eles são lesionados, não conseguem as próprias células do tecido se multiplicar e preencher o espaço. Elas perderam essa capacidade. Então, o que vai acontecer aqui dentro? Aqui dentro vai acontecer o processo chamado cicatrização. Olha aí a diferença, hein? Você viu o que é regeneração, agora você está vendo o que é cicatrização. Cicatrização é a capacidade que o tecido tem de se refazer utilizando células de outro tecido, que no caso é tecido conjuntivo. Por exemplo, quando sofre lesão no coração. Está aqui meu coração. Ele foi lesionado de alguma maneira. Coração tem tecido muscular cardíaco.
As células que vão crescer e preencher aquele espaço lesionado são células do tecido conjuntivo subjacente, do tecido conjuntivo que está junto ali. Células do tecido conjuntivo vão crescer, vai formar vários fibroblastos ali e vai preencher aquele espaço e refazer aquela estrutura danificada. E aí vai ficar a marca da cicatrização, que é a cicatriz, ok? Então, quando você tem uma cicatriz, significa o quê? Que a lesão que você sofreu na pele, por exemplo, eu tenho alguma cicatriz na mão. A lesão que você sofreu na pele foi uma lesão que atingiu o músculo, atingiu sua carne, e aí fica uma cicatriz. Quando você tem uma deposição de queratina em grande quantidade, mais do que o necessário, aquela cicatriz pode ficar elevada e formar uma estrutura que a gente chama de queloide. Você pode ter uma queloide ali, que é aquela cicatriz grande, com a marcona grande. Tem pessoas que têm uma predisposição maior a ter queloide do que outras pessoas. Então, quando ela se corta, ela se machuca, a cicatriz dela fica mais feia, mais esquisita, por isso que é até complicado fazer cirurgia.